Olá, turma! Vídeo 2, continuando sobre o processo civil. Vamos falar agora sobre vícios dos atos processuais. Bom, pessoal, nós temos a nulidade, temos também ato válido, atos nulos, né? Então, a nulidade é a sanção que incide sobre a declaração de vontade contrária, né? Para ser válido é necessário ter capacidade do agente, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo. Objeto tem que ser lícito e forma tem que estar prescrita em lei. Tudo bem, pessoal? Então, a petição inicial, a citação, tudo tem que estar tudo prescrito em lei. No caso, vamos falar da petição inicial, né? Tem que estar prescrito em lei, as partes tem que, não só a petição, mas tudo dentro de todo o contexto, as partes têm que ter capacidade de ser partes, né? Não pode, tem que ter capacidade postulatória. O advogado, ele não pode querer representar alguém que ele não representa. Ele não pode, ele não foi contratado, ele não pode querer atuar. A petição inicial, ela tem que estar em harmonia, né, com a lei. O objeto prescrito tem que ser lícito, né? Eu não posso, na petição inicial, eu não posso pedir que o judiciário resolva para mim, cobre, no caso, uma dívida de drogas, dívida de um jogo ilícito. As partes têm que ser legítimas, né? Assim se produz os efeitos desejados pelo agente. Requisitos para o ato válido, né, pessoal? Então vamos lá. Tem que ter capacidade do agente, capacidade de ser parte, já falei sobre isso. Capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Capacidade postulatória refere-se ao advogado, né? Ele tem que estar atuando naquele caso para que ele possa representar você. O ato válido, né? Ele tem que ter harmonia, tem que estar em harmonia com a lei. Não adianta eu querer redigir uma citação fora dos conformes legais. E tudo tem que estar dentro da lei. A lei tem que permitir, né? Atos nulos, turma. São os atos processuais que não obedecem à forma prescrita em lei. Atos anuláveis apresentam defeitos que podem retirar a sua finalidade jurídica e o ato inexistente. O ato inexistente, pessoal, não reúne nenhum requisito que possa ser reconhecido, né? Como reconhecida a sua existência. Então, retomando, nós temos três. Atos nulos, né? Os atos nulos, eles não obedecem à forma prescrita em lei. Atos anuláveis apresentam alguns defeitos, né? Que esse defeito pode modificar a sua finalidade. E os atos inexistentes é quando não existe nada que faça com que essa citação exista. É o exemplo, por exemplo, do ato praticado por advogado que não representa parte. É um ato inexistente. Sem contar que esse advogado que quer atuar, ele não representa parte, ele também não tem capacidade postulatória neste caso. O que seria a capacidade postulatória? Além de estar apto para aquele momento, ele tem que ser formado, ele tem que ter a carteira da OAB, entre outros. Quais são os elementos da ação? De acordo com o artigo... Não, vamos lá. Os elementos da ação são três: partes, pedido e causa de pedir. Condições da ação: legitimidade de parte, interesse de agir,
possibilidade jurídica do pedido. E quais são os pressupostos processuais? Bom, nós temos, vamos visualizar. Pressupostos processuais de existência, aqui, minha mãozinha, letra A. E de validade, minha mãozinha, letra B. O de existência é quando existe o órgão tem que ser investido de jurisdição, demanda ato de provocação, capacidade de ser parte. Então, para que o pressuposto processual, para ele existir, o órgão tem que ser investido de jurisdição, no caso tem que ser o Ministério Público, né? Tem que ter um juiz, tudo certinho. Tem que demandar atos de provocação e tem que ter capacidade de ser parte, né? No caso, as partes, por exemplo, o juiz, o autor, no caso, todo mundo tem que ter capacidade para estar ali. De validade. Validade subdivide-se em objetivo e subjetivo. Subjetivo, pense, lembre-se de sujeito. Refere-se a autor e parte. Parte e juiz. Parte e juiz. Parte, é o que eu estava falando. Capacidade processual, capacidade postulatória. O advogado tem que ter capacidade postulatória para estar ali e a parte tem que ter capacidade processual. Tem que poder estar lá também. Se eu represento o meu filho, eu não posso pedir para o meu vizinho ir lá para representar o meu filho em uma ação de pedindo alimentos, por exemplo. Tem que ter capacidade para estar lá. O juiz, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser um juiz competente, ele tem que atuar naquela matéria. E objetivo, vamos pensar em intrínseco, extrínseco. Fora. Então, o pressuposto processual de validade extrínseco tem que observar se foi coisa julgada, se foi litispendência, se teve percepção, convenção de arbitragem. Eu vou explicar cada um desses, vamos lá. Coisa julgada, se a ação já não foi julgada pelo juiz, já não teve uma sentença. Litispendência, se não tem duas iguais. Percepção, se o autor não perdeu a chance de ação, né? A oportunidade de mover a ação. E convenção de arbitragem, se as partes não acordaram, não fizeram um acordo antes. E pressupostos processuais de validade. Objetivo intrínseco é quando você tem que observar se a petição inicial se ela é válida, se ela foi válida, né? E se ela tem os requisitos para que ela exista, né? No caso dos pressupostos processuais, é isso. Eu até fiz aqui, turma, um esqueminha. Eu não sei se dá para vocês observarem. Deixa eu mostrar. Tudo bem, ó? Aqui é o pressuposto processuais. Eu coloquei aqui de validade, subjetivo e objetivo. Tudo bem? Não dá para enxergar, é só um rascunho, mas a gente precisa fazer uma esquematização para poder memorizar. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroage à data do despacho. Litigiosidade, quando o processo é litigioso. Com a citação válida, o bem jurídico disputado não poderá ser alienado, sob pena de atentado ou fraude à execução, até o fim do processo. Pessoal, então o que isso aqui está dizendo? O bem jurídico disputado, ele não pode estar alienado. Se eu estou disputando na justiça a posse de um carro, esse carro não pode estar alienado. Por quê? Porque esse carro está sendo disputado de acordo com a justiça. Como que o processo se forma? O processo se forma, tem início com a provocação das partes, por meio da petição inicial, já falei isso. O mesmo deverá ser distribuído ou despachado, né? Se a petição inicial for considerada apta, vai ser despachada. Se
Se a petição inicial for considerada inepta, ou você vai emendar, ou essa ação será extinta sem resolução do mérito. No caso dela ser apta, cita-se o réu. Se desenvolve por impulso oficial, nos termos do artigo 262 do Código do Processo Civil. Suspende-se o processo, de acordo com o artigo 265, quando o processo será suspenso. Turma, isso é importante vocês frisarem. Então, Código atual 262. Por morte ou perda da capacidade processual, suspende-se o processo. Por convenção das partes, ou seja, as partes acordaram entre elas, suspende-se o processo. Por incompetência do juízo, bem como impedimento do juiz. Quando que o juiz pode ser impedido? Se ele for amigo, se ele for patrão, se ele já atuou nesta causa em primeira instância e por aí vai. Quando a sentença do mérito depender de provas de outro tribunal, a sentença desse caso depende de provas de outro tribunal. Então, até isso acontecer, demora. Suspende o processo. Por motivo de força maior, ou seja, no dia da sentença, de finalizar esse processo, força maior, deu uma enchente, choveu, alagou tudo, suspende o processo. O advogado continuará no processo até o fim da audiência, lógico, né? Só será suspenso a partir da publicação do Diário Oficial, no caso do advogado. No caso de morte do procurador, o juiz marcará o fim a fim de que se indique um outro advogado no prazo de 20 dias. Pessoal, imagina, seu advogado morreu, coitado, bateu, foi dessa para melhor. E aí, como fica o seu processo? Jesus, meu advogado, Jesus poderoso. Como? Calma. O juiz vai citar, você tem um prazo de 20 dias para substituir o seu advogado, que foi para o céu. Nesse meio termo, se você não conseguir, nesse meio tempo, suspende-se o processo. Nunca passará de 6 meses, né, para convenção entre as partes. Se o réu não indicar outro advogado, turma, você será revel. Ou seja, o processo continua e você que não correu atrás de um advogado será revel. Agora, imagina você ser revel em um caso, num processo, a outra parte tem advogado e você não tem. Muitas chances você tem, né? Então, não queira ser revel. Se um dia isso acontecer com você, que Deus te livre, que isso nunca aconteça. Corra e arrume outro advogado. Não passará de 1 ano a suspensão no caso que o advogado, que o advogado morrer, o processo será suspenso a partir da publicação. Incompetência do juiz, força maior. No caso, pessoal, é o seguinte: não passará de 1 ano essa questão da morte do advogado, né? Porque você tem 6 meses aí para. Nunca passará de 6 meses. Você tem 20 dias. Você tem 20 dias para correr atrás do seu advogado. Esse processo pode ficar suspenso no máximo 6 meses. Nunca passará de 1 ano. Tudo bem? O mesmo para incompetência de juiz, para força maior, nunca será suspenso mais do que 1 ano. Extinção do processo. Turma, então, no artigo 265, eu estava falando da suspensão. Suspender é por um tempo. Ele vai retornar ativo. Foi suspenso temporariamente. Agora, no artigo 267 do Código em vigor atualmente, nós vamos falar da extinção. Quando a gente fala de extinção, é quando acabou, fim. Vamos ver. No artigo 267 acontece o quê? Será extinta a sua ação quando houver indeferimento da sua petição inicial, ou seja, você impetrou, né, a sua petição inicial, foi considerada inepta, extingue-se a ação sem resolução do mérito. Quando o processo ficar parado durante mais de 1 ano, pessoal, lembra que eu falei? Nunca mais de 1 ano, mas se ficar mais de 1 ano,
extingue-se a ação sem resolução do mérito. Por negligência sua, negligência das partes. Você sabia e você deixou lá porque quis. Foi negligente, então extingue-se o processo. Quando você, autor, abandonar a causa por mais de 30 dias, né? Quando se verificar a ausência de pressupostos de continuação e desenvolvimento válido e regular no processo. Lembra que eu falei dos pressupostos processuais, de existência, de validade? Lembra? Sujeito, subjetivo e objetivo? Enfim, se eu faltar uma daquilo lá, sua ação, sua petição inicial será inepta e o seu caso será extinto sem resolução do mérito. Quando o juiz acolher a alegação de perepção, litispendência ou coisa julgada. Lembra que eu falei? Perepção é a perda da ação de mover, perda da ação. Não, perda do direito de mover a ação. Se você perdeu o seu direito de mover a sua ação, se a sua ação já foi julgada ou se tem duas iguais, extingue-se a ação sem resolução do mérito. Atenção! Se você, autor, abandonar por 3 vezes, por 30 dias, você perde totalmente o direito da ação. É nesse caso que recai sobre a perepção. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pessoal. Quais são as fases do processo? As fases do processo... Primeira, é a fase postulatória. É quando você estiver apresentando a sua petição inicial, né? Pois é o seu instrumento da demanda, né, que limita a atividade jurisdicional. Depois da fase postulatória, nós teremos a fase probatória e depois a fase decisória. Então, primeiro você entra com a petição inicial. A fase probatória, né, é quando vamos ouvir as partes, vamos apresentar as provas, vamos argumentar, vamos contestar e, por último, o juiz dará o veredicto, o juiz dará a sentença, né, o acordão. E nesse caso, essa sentença é a fase decisória. Tudo bem, pessoal? O que seria a palavra contumácia? Então, qual a diferença entre contumácia e revelia? Eu explico, calma. Contumácia é quando não se dá andamento no processo. Revelia é quando o réu não apresenta defesa ou contestação. Nesse caso, o processo segue com o réu revel, ou seja, sem representante, sem advogado. É aquilo que eu falei para vocês. Aí nós temos dentro do processo alguns períodos, prazos, né? Prazo dilatório, prazo peremptório. O prazo peremptório é a fase que visa extinguir a ação, né? Nesse meio tempo que você está na fase peremptória, se você não correr, você vai perder o direito de ação, de mover a ação. E aí essa fase é de análise, porque seu processo será extinto. E a fase dilatória é o início, né, turma? É a prorrogação do prazo para as partes contestarem. Imaginem vocês, eu preciso apresentar uma prova, só que está difícil de conseguir, então meu tempo está curto. Eu vou falar com o juiz, eu vou solicitar a Vossa Excelência prorrogação do prazo dilatório. Agora vamos falar sobre a exceção de incompetência relativa. Bom, quando a gente fala em incompetência relativa, a gente já associa territorial ou valor da causa, né? A parte tem que pedir, se não declarar a tempo,
prorroga a competência. Pessoal, é o seguinte, essa matéria de territorialidade, competência é muito complexa, né? Quando a gente fala de exceção de incompetência relativa, você tem que observar se a ação está sendo num local, num local que pela lei não é, você tem que falar logo no início, incompetência territorial. No caso do valor da causa, acima de 500 salários mínimos, vai para o fórum central. Então tem tudo isso. Quando competência relativa, o autor, né, tem que falar, a parte tem que falar, o autor, o réu, enfim, a parte tem que se pronunciar. No caso de incompetência absoluta, né, é reconhecido por ofício pelo juiz, né, isso a qualquer tempo e a qualquer momento, e também pela parte. Mas no caso da relativa, se a parte não se pronunciar, o juiz não pode se pronunciar, ele fica quieto. E aí, prorroga-se a competência. Se naquele momento ele não era competente, ele passa a ser competente. No caso de valor da causa e no caso de territorialidade. Vocês já pararam para pensar o que seria ação rescisória, pessoal? Ação rescisória serve para desfazimento da coisa julgada. Ação rescisória serve para desfazimento da coisa julgada. Ou seja, eu sou um juiz, eu julguei um caso, só que eu sou primo da pessoa que está com problema. Eu sou primo. Fica quieto. Gente, tá entre nós. Essa sentença tem que ser desfeita. Essa não pode. Então, nesse caso, impede-se ação rescisória para desfazer esta coisa julgada. Por quê? Porque eu não posso atuar, eu, juiz, não posso atuar numa ação. Nesse caso, o juiz tem que ser afastado, né? Suspenso, afastado por algum período, porque nesse caso ele não pode, tá lá na legislação. De acordo com o artigo 134 do Código de Processo Civil, o juiz não pode atuar nos casos que for parte, que ele tiver interesse como mandatário, ou prestou depoimento como testemunha, que conheceu esse caso em primeira instância, né? E se seu cônjuge, parente, né, quando for órgão de direção ou de administração, de direito judiciário, parte e causa, enfim, o juiz ele não pode atuar. E se atuar, tem que ser impetrado uma ação rescisória para desfazimento dessa ação, dessa decisão. A sentença do mérito transitada em julgado pode ser rescindido quando que isso pode acontecer? Por prevaricação, corrupção do juiz, por juiz incompetente, que é o caso que eu falei agora, o juiz, né, não podia atuar. Então, nesses casos, rescinde, né? A sentença do mérito transitada em julgado pode ser rescindida, desfeita. Resultar de dolo da parte, ofender a coisa julgada, violar disposição da lei, provas falsas, ou fundamentação em erro de fato. Turma, e sobre a ação declaratória incidental? Alguém já parou para pensar nisso? Vamos lá. É quando a resolução é só por meio de sentença. Tudo bem, pessoal? Então, são duas ações aí diferentes que eu quero que vocês memorizem, né? Que uma aí é a ação rescisória, que serve para o desfazimento da ação, desfazimento da sentença, desfazimento da sentença. A ação rescisória é para o desfazimento da sentença, e a ação
declaratória incidental é para quando a resolução é só por sentença. Tudo bem? Ação rescisória, desfazimento da sentença. Ação declaratória incidental é quando a resolução é só por meio da sentença, não tem outro jeito. Bom, pessoal, agora, quando que a sua petição inicial será indeferida? A petição inicial será indeferida quando faltar pedido, causa de pedir, quando a narração dos fatos não seguir a uma conclusão lógica, quando o pedido for judicialmente impossível, pedidos incompatíveis entre si, né? Se a parte for ilegal, se ocorrer no caso de cadência, peripção, quando o autor carecer de interesse processual e quando o procedimento não corresponder à natureza da causa. Pessoal, então é o seguinte, a sua petição inicial tem que ter muito cuidado. O seu pedido tem que ser juridicamente possível. É o que eu já falei no começo, você não pode pedir para o judiciário cobrar uma dívida de drogas. Você não pode pedir para o judiciário algo contra a lei, por exemplo. Tem que ser juridicamente possível, tem que ser lícito, permitido por lei. Tudo bem? Cuidado aí na narração dos fatos, né? Tem que ter uma conclusão, porque senão o juiz não vai entender o que você quer pedir e então será extinta a sua petição inicial. Agora, falando de juiz tal, vamos falar de sentença, né? Quais são os requisitos da sentença? Bom, pessoal, os requisitos da sentença são 3: relatório, fundamentação e dispositivo. No caso de relatório, declaração do pai. Vamos imaginar uma ação pedindo, a mãe está pedindo alimentos para o filho. Conta-se que o filho não é filho do pai, né? O pai é outro. Então, houve a sentença. Então, qual é o relatório? A declaração do pai. Qual é a fundamentação para essa sentença, para tudo isso? A condenação de alimentos, enfim, nós estamos tentando fazer com que esse pai pague alimentos, só que ele não é o pai. O dispositivo, o trânsito material em julgado, ou seja, foi julgado. Pessoal, reconvenção. Reconvenção é quando o réu entra com ação contra o autor no mesmo processo. É como se fosse uma resposta do réu, um contra-ataque, tudo bem? Então, reconvenção é um dos meios que o réu tem para responder, né, a se defender até mesmo. Bom, pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre o novo Código do Processo Civil. No caso, quando a gente fala lá sobre extinguir a ação com resolução do mérito ou sem resolução do mérito, eu vou falar agora sobre o artigo 485 do novo Código do Processo Civil. Esse artigo fala quando o juiz não resolverá o mérito, não resolverá. Então, é quando a ação é extinta sem resolução do mérito, pessoal. Bom, o juiz não resolverá quando indeferir a petição inicial, bate com o primeiro artigo, com o primeiro código, com o anterior. O processo ficar parado durante mais de um ano, extingue-se a ação sem